Carol, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É uma honra ter você aqui. Carol é doutora em Ciências da Religião e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás, a PUC de Goiás, e está fazendo um pós-doutorado na ESH, mas também é professora de exegese bíblica na Escola Superior de Teologia, lá em São Leopoldo. Ela tem uma tradição batista, mas ela está se flertando com os luteranos há muito tempo, já não sei mais o que ela é, se ela é alguma coisa. Então, a Carol vai trazer para a gente hoje esse diálogo muito importante. Quando a gente estuda as questões das mulheres na Bíblia, de verdade, a gente tem uma tendência de fazer algumas leituras muito extremistas. E eu falo essas leituras extremistas dos dois lados, né? Primeiro é aquela subjugação total da mulher, etc. E a gente acha que só porque a Bíblia foi escrita dentro de um contexto onde o patriarcado estava se estabelecendo e foi se enraizando cada vez mais forte, a gente acha que tudo na Bíblia é patriarcal. Em parte, sim, mas tem muitos resíduos de libertarismo de mulheres ali. E a exegese feminista ela busca justamente resgatar esses sinais de emancipações femininas que tem ali. Como também analisar esse discurso opressor que foi construído sobre a trajetória das mulheres. E se a gente comparar o modo como Jesus lidava com mulheres e o modo como Paulo lidava com as mulheres, tem coisas parecidas e tem coisas diferentes. E não adianta pegar as pastorais e dizer, lá, e tal, porque aí tem outras histórias de redação, né? E que esses discursos diferentes sobre mulheres que tem no Segundo Testamento, eles precisam ser analisados à luz da sociologia da história. Então, a Carol hoje está aqui para falar um pouco dessa análise discursiva, essas narrativas e esse progresso desse silenciamento das mulheres nas narrativas do Segundo Testamento. Carol, bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada. Tá bem, obrigada, gente. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Tem alunos meus. Oi, Fernando. Oi, Thiago. Que bom vocês estão aqui. O Fernando vai ser um pouco repeteco. Eu acho que você e o Thiago já ouviram algumas coisas dessa fala. Bom, eu mandei para vocês um artigo, e nesse artigo tem uma parte, eu já terminei meu pós-doutorado, tá, Lília? Desde o ano passado. O artigo tem uma parte da pesquisa, né, porque a pesquisa que eu fiz, é a minha pesquisa de pós-doutorado, e ela caminhou por todos os evangelhos, né, mas caminhou também por algumas cartas, essas cartas mais tardias, né, porque a proposta era fazer o percurso discursivo desde o Evangelho de Marcos, né, comparando com os demais no sentido da reverberação do discurso, e daí olhar para esse discurso que tem nessas epístolas, né, a partir então do ano 70, para tentar verificar assim, qual é a briga que está rolando, né, porque como vocês devem ter lido lá no texto, desde o Antigo Testamento a gente tem esses vieses acontecendo juntos na composição do texto bíblico, que é umas tradições bem positivas para as mulheres e umas tradições bem estranhas, assim, né, bem negativas. E essa briga discursiva vai acontecendo ao longo da Bíblia inteira, né? Então, quando se você pegar de Gênesis a Apocalipse, vai ter essas coisas acontecendo lá. Mas o foco, então, eu faço uma análise das narrativas, né? Uma análise acrônica ou sincrônica, depende do teórico, né? Mas é uma análise de narrativa. Usando bem aquelas técnicas de perceber cada passo da narrativa, né, e daí depois eu faço uma análise discursiva. Então, eu pensei o seguinte, eu pensei em a gente trabalhar um pouquinho sobre essa questão da narrativa, discute um pouco sobre, então, como utilizar essas técnicas, né, literárias, e pensando que na exegese feminista não tem uma técnica propriamente dita da exegese, né? Você pode usar diversas técnicas em conjunto, separadas e tal, mas o que é mais importante é a hermenêutica, né? Que hermenêutica você vai aplicar sobre esse texto? Então, é uma questão, assim, importante da hermenêutica feminista, é sempre
ter esse lance da suspeita, né? A suspeita sobre os textos, a suspeita sobre as normas colocadas naqueles textos. É, e essa busca, né, da exegese, da hermenêutica feminista, que ela não é simplesmente a denúncia das opressões que estão narradas no texto, que são colocadas sobre esse texto hermeneuticamente, né? Mas também trabalhar na confecção de novas imagens para as mulheres, imagens positivas, resgatar esse papel das mulheres no texto. Então, tem um papel histórico, né, que é essa denúncia do androcentrismo, do sexismo, e daí também um resgate dessa história, mas também essa configuração com novas figuras que sirvam, né, de impulso para a vida religiosa e social das mulheres, né? Então, sim, são várias etapas, digamos assim. Então, essa suspeita sobre o texto, tentar descobrir no texto o que está acontecendo, tentar tirar essas vendas que a gente traz da teologia, né? Porque a teologia tem essa construção histórica androcêntrica, e daí olhar para o texto com esse olhar, né? Modificado, procurando, perguntando pelas relações de poder, perguntando pelas relações de gênero, para onde flui o poder, se tem opressão acontecendo, que tipo de opressão está acontecendo, ela é de gênero, ela né, de estrato social, ela é de faixa etária, se ela é de etnia, o que está acontecendo? Todas essas perguntas vão compor as perguntas que hoje a gente trabalha na hermenêutica feminista, porque ela não é uma hermenêutica simplesmente da mulher, né? Ela é uma hermenêutica muito interseccional, digamos assim. Então a ideia passa por vários lugares e vários tipos de pergunta, né? Mas então eu pensei nesse sentido da gente fazer esse percurso, que é um pouco para entender um pouco, né, da metodologia que eu uso, então talvez falar um pouquinho das narrativas, olhar para um texto bíblico a partir desses olhares, desse olhar novo, né, e daí passar então para pensar nesse discurso, porque como resultado vocês leram o texto, né, então vocês perceberam, com aquele monte de tabela que eu coloco lá, as tabelas são um resumo do método. É tipo assim, aquilo ali é o resultado, né, de todo o percurso exegético que eu fiz, né, e com o auxílio da minha bolsista Tayana, que eu fiz com os textos bíblicos a partir do Evangelho de Marcos, olhando para cada um deles, né, com essas técnicas. Então, talvez, assim, para discutir esse silenciamento, né, que está bem resumindo lá, a gente pode olhar, eu vou tentar compartilhar uma tela aqui, de uma parte, eu tenho 3 PowerPoint diferentes, tá? Então, assim, cada hora a gente vai passar por um pouquinho, e nenhum deles a gente, eu acho que anda todo. Então, nesse aqui a gente vai pensar na narrativa. O que é a narrativa e como é que a gente olha a partir da narrativa e do discurso para alguns textos bíblicos, né? E óbvio tem as perguntas de gênero que vão aparecendo para conduzir a hermenêutica que a gente está procurando olhar, tá? Então, quando a gente vai tratar a narrativa, eu gosto de pensar nela, essa imagem para mim retrata uma narrativa, digamos assim. É uma composição de muitos fios. Os fios sustentam uns aos outros, se entrelaçam uns aos outros, eles vão, eles voltam, eles fazem voltas, né? Não simplesmente, às vezes eles fazem voltas em um sentido, às vezes eles voltam mesmo. Mas quando a gente olha para ele assim, tem um negócio que faz sentido assim, né? Constrói uma coisa que faz sentido. Então é mais ou menos por aí que eu gosto de olhar a narrativa, com essa composição de vários fios, né? Então a gente pode pensar nos fios como desde as subtramas de uma narrativa. Então, se a gente pensa num evangelho, podemos pensar, tem a subtrama dos discípulos, tem a subtrama das autoridades judaicas, tem a subtrama das mulheres, tem a subtrama da natureza, dos milagres da natureza. Podemos pensar em várias, mas podemos pensar, cada fio é o personagem, são os personagens, cada fio é a gestão do tempo, um outro fio pode ser a gestão do espaço, né? E assim vai, todos eles se entrelaçam e no final a gente tem uma composição que faz algum sentido,
né? Então, a narrativa trata de juntar todos esses pedaços, né, que são subtramas, que são personagens, as ações, o tempo, as idas e vindas, as reviravoltas, peripécias que acontecem, gestão de espaço, gestão de tempo, gestão de cenário, tudo isso junto, e tramar tudo isso e fazer um, um complexo que faz sentido, que transmite uma mensagem, né? E aí, quando a gente vai olhar para a narrativa, a gente pode olhar cada fiozinho, ou a gente pode puxar um fio e olhar ele, né? Tentar entender o papel dele dentro da narrativa. O lance é que não dá para puxar o fio e deixar ele completamente solto, porque ele sozinho não vai fazer muito sentido, né? Então, assim, ele tem que ser esse fio tem que ser coerente com a narrativa e tem que ajudar na construção da narrativa. Então, se a gente pega um trechinho e olha para ele, tem que pensar qual a função desse trecho ou desse, né, desse fio, ou desse trecho que você está olhando, na construção inteira da narrativa, né? Então, tem várias coisas para as quais a gente pode olhar. O que é, então, a narrativa? A gente vai pensar como Paul Ricoeur, que é um dos teóricos que eu mais uso para acessar a narrativa, é ele, que a narrativa ela surge das experiências humanas. Então, tipo, digamos assim, ela é essa imitação, mas não é só uma imitação simplesmente pegar e copiar igual o que aconteceu, né? Tem um lance da imaginação com o qual você trabalha dentro dessa imitação. Então, você vai pegar suas experiências no tempo passado, vai configurar uma narrativa pensando em quem vai receber a narrativa no futuro, né? Então, ela tem esse negócio assim de imitar as ações vivenciadas e as memórias de um determinado mundo cultural, escrever para esse mundo cultural na configuração da narrativa e jogar ele para o leitor, porque o sentido completo só é dado pelo leitor. Mas muitas coisas do que as pessoas que estão escrevendo querem, são figuradas nesse momento da composição da narrativa, né? As expectativas que querem gerar no leitor, ou no receptor que está, né, em quem está ouvindo, né? No caso da antiguidade, os textos eram mais ouvidos que lidos, que expectativas vão gerar, que sentimentos vão ser gerados, que força o texto vai ter num determinado assunto, o que está tentando convencer alguém de alguma coisa, porque a narrativa tem esse poder. O Libânio resgata, né, essa ideia aqui nessa frase que ele coloca aqui embaixo, que a gente está falando de um evento ou de uma série de eventos, mas que dão um sentido, que transmitem valores, acontecimentos da própria experiência humana e traz essas coisas que são realidades profundas para um jeito que todo mundo entende. Eu não preciso ficar falando difícil, eu posso contar uma história. Né? E essa história tem essa capacidade de transmitir esses valores, acontecimentos, realidades profundas, numa linguagem muito simples, né? E mostrar nessa linguagem popular, né, essas experiências que são formadoras, que são arquetípicas dos seres humanos. Né? E esses valores que também podem ser valores absolutos. Né? E uma coisa que eu acho bonita nessa fala dele, nessa frase, nessa citação do Libânio, é essa parte final. Assim, a narrativa parte da experiência, como, né, memória, e ela gera comunidade, porque ela está gerando uma coisa comum, uma identidade comum, digamos assim, entre as pessoas que estão recebendo essa narrativa. Então, quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, a gente pode fazer uma série de perguntas do campo da hermenêutica feminista. Né? Quais são essas memórias que são significadas e as experiências arquetípicas que são específicas das mulheres do Evangelho de Marcos, ou para os outros evangelhos. Né? E se a gente está perguntando pelo discurso, que a gente vai olhar depois, é como isso reverbera nos outros textos do Novo Testamento. Né? Como esse texto aqui reverbera nos outros textos. Então, eu posso dizer que essas experiências arquetípicas estão representadas em cada uma das mulheres que aparecem na narrativa do Evangelho, né? E que o conjunto dessas narrativas ajuda a formar um modelo de atuação para as mulheres. Né? O Ricoeur vai trabalhar também sobre a ideia de narrativas religiosas e quando a gente está olhando especificamente para os textos bíblicos, a gente tem que tomar alguns cuidados então, tá? Esses referentes da linguagem religiosa, né, que são esses limites da experiência vivencial humana, então falar de morte, o que a narrativa vai falar? Da vida, da morte, da salvação, das expectativas de futuro, da plenitude, da alegria, da criação, da destruição, né, dessas experiências que são limites, culpa e sofrimento, alegria, enfim, essas experiências que são experiências tão comuns, tanto comuns quanto limites, né? Porque
a gente vai tratar disso num plano de acontecimentos da vida cotidiana das pessoas, mais ou menos cotidiana, né? Porque quando a gente fala de milagre não é tão cotidiano assim. Mas digamos assim, que são narrativas que vão evocar essa cotidianidade para tratar dessa situação, né? Transmitir essa mensagem. Então, uma coisa que é importante, então, é a gente entender que a narrativa religiosa se faz ao longo do tempo tradicional, e se faz também autoridade, porque como ela trata desses lugares e ela é considerada sagrada, ela também é autoridade. Isso para a gente pensar nas narrativas sagradas hoje, né? Porque para as pessoas que estavam recebendo, elas não eram tão tradicionais nem tão sagradas, porque não tinha um cânon ainda, né? Mas tinha esse acesso a um mundo simbólico a partir de uma identidade comunitária que estava sendo formada naquela própria narrativa, né? Uma coisa importante que já era realidade na época, continua hoje, é que essas narrativas, então, elas atingem o seu ápice de significação quando elas são acessadas no campo litúrgico, né? Então, durante a liturgia, elas atingem esse ápice de significação para a vida das pessoas, né? E é importante também entender que elas têm vários gêneros ou subgêneros literários e são compostas de vários gêneros do discurso também, né? Então, a gente vai trabalhar com tudo isso junto, caminhando para uma interpretação que é figurada pela pessoa que está compondo aquele texto, né? Pensando na pessoa que vai receber o texto. Então, a minha pergunta, então, é se existe uma identidade narrativa que ela é própria das mulheres e se ela se elabora, né? E que ela está fazendo ali, né? Então, a pergunta assim, como é que como ela colabora com a formação da própria comunidade cristã, no sentido de pensar as mulheres como parte da comunidade cristã, né? Quais são os papéis, qual é a identidade da comunidade com respeito às relações de gênero, são todas perguntas que quando a gente vai entrar nos textos bíblicos, uma perícope ou narrativa inteira, a gente tem que fazer, né, por texto bíblico, quando a gente está pensando, não só nesse método, mas especificamente quando a gente está trabalhando sobre esses métodos de linguagem, né. E aí a gente vai chegar no Bakhtin, que é o teórico que eu uso para pensar o discurso, né. Então, o que o Bakhtin vai trazer para a gente pensar nesses textos bíblicos? Primeira coisa que ele vai dizer é que a palavra é a arena de disputa ideológica. Com a palavra, ele quer dizer palavra a palavra, uma palavra, mas com palavra ele também quer dizer discurso. Então, a palavra enunciada é um discurso, entendeu? E aí, nesse discurso tem uma disputa ideológica. A gente dá uma significação, pode reconfigurar a significação de um determinado termo, ou símbolo, ou palavra, e pode compor na ideia geral do que a gente está transmitindo, uma outra ideia diferente dos discursos que estão circulantes, afirmando, negando, repetindo, esquecendo aquele discurso, né? Então, tudo isso também faz parte da coisa do texto bíblico que a gente vai pensar. E a narrativa, escrita ou dita, ela é uma elocução discursiva que está dialogando, então, com todos os demais discursos que estão ao redor. Então, quando a gente pensa num texto sagrado como o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de Mateus, ou os outros evangelhos, ou as cartas paulinas, ou deuteropaulinas, a gente está pensando em textos que estão respondendo significações religiosas e ideológicas que estão circulantes na época, porque naquele tempo a gente não tinha muito essa separação. Era tudo meio junto, né? Estado, religião, a vida cotidiana, era tudo misturado. Né? A gente separa para tentar entender melhor, mas não era a realidade das pessoas, elas não pensavam como a gente pensa hoje. Né? Então, conhecimento tinha super a ver com religião. Pensar que a configuração do Estado também tinha, a configuração de estamentos sociais também tinha, tudo tinha a ver com religião, nada era separado, uma coisa era muito conectada com a outra. Né? Esses ambientes que a gente trabalha hoje não eram pensados assim na antiguidade. Né? Então, a geração desses textos, ela é uma resposta discursiva para outras coisas que estão acontecendo. Então, é muito importante a gente entender, e aí a gente traz para junto outros métodos, né, de abordagem de texto bíblico, por exemplo, com os métodos históricos, né, históricos sociais, em especial, que eu uso bastante, para entender o lugar discursivo, né, o tipo assim, o histórico discursivo.
o ambiente discursivo onde se dá essa determinada elocução. Então, que ambiente discursivo a gente tem para o Evangelho de Marcos? O que está acontecendo? O que está rolando ali? O que as pessoas estão falando? Que o Evangelho precisa afirmar, reconfigurar ou esquecer, né? Então, eu penso que o texto orienta essa comunidade que é mista, né, de pertença religiosa e étnica mista, que está muito traumatizada com as violências do Império Romano, em especial a guerra judaico-cristã, né, porque na minha concepção, e isso não é ponto passivo, né, os teóricos ainda discutem sobre a datação de Marcos, mas do meu ponto de vista, ele é composto depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, e uma das funções principais é fazer algumas delimitações da linguagem religiosa. Tanto fazer a disputa da linguagem religiosa com outros grupos judeus, ou os grupos judeus todos que estão muito dispersos e muito, né, por causa da destruição do templo, ou outros grupos religiosos que não são judeus, e também dando uma nova linguagem religiosa. Então, a gente vai ter no Evangelho de Marcos discursos de Jesus, parábolas, ensinamentos, mas a gente vai ter aspectos litúrgicos especiais também. Então, a gente vai ter batismo, a gente vai ter ceia, a gente vai ter unção, né? Tudo isso acontecendo no Evangelho de Marcos, que que é a linguagem litúrgica, né? É linguagem simbólica, é linguagem litúrgica nesse sentido. Então, e o Evangelho faz isso, reafirmando ou ressignificando uma série de símbolos ideológicos, tá? A gente também pode fazer a pergunta da exegese feminista por qual é a ideologia do texto com respeito à relação de gênero e à atuação das mulheres no Evangelho, né? Então, eu listei aqui alguns símbolos ideológicos que a gente resgata das cenas das mulheres. Então, a gente tem Reino de Deus, né, como esse lugar da inversão, né, e da própria noção escatológica. A gente tem curas e exorcismos, a noção de casa, que ela é transformada de narrativa em narrativa das mulheres, em especial no Evangelho de Marcos, a família, como também reconfigurada para uma família comunitária no movimento de Jesus, a diaconia também representando essa inversão social, né? Os últimos, que eram aqueles que serviam, serão os primeiros no reino de Deus. E Jesus próprio veio para servir. Se a gente olhar com bastante cuidado para o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que as únicas vezes em que se fala em diaconia, ou a gente está falando de anjo, ou a gente está falando de Jesus, ou a gente está falando de mulher, né? Então, não tem outras pessoas que servem no Evangelho de Marcos, só as mulheres e Jesus e os anjos que servem Jesus. Um outro símbolo importante é a Galileia, né, como lugar da atuação de Jesus em prol do reino de Deus, e o lugar onde o reino de Deus é bem recebido, e no final do Evangelho de Marcos, o lugar para onde se retorna para recomeçar o reino de Deus, né? E a gente tem outras figuras ideológicas, como o pão, que é bastante importante na cena da mulher cirofenícia, ou a unção, importantíssima naquela cena da mulher que unge Jesus lá em Betânia, né? E aí, o Riquet vai falar que, então, a composição da narrativa, ela envolve tanto personagens, gestão de tempo, gestão de espaço, né, ou cenário, o estilo da narrativa, né, mas também essa coisa que ele vai chamar do tecer da trama, que é a utilização de uma série de jogos, né, para prolongar a temporalidade da cena. Então, ele vai tratar com jogos de inversão, então, esses jogos de inversão são aquelas coisas que acontecem que alteram o andamento da narrativa ou transformam o personagem de um ponto para outro, né? Então, pode ser obstáculos ou agentes contrários, que é o caso da peripécia, pode ser um efeito surpresa, assim, de acontecer alguma coisa que a gente não estava esperando, pode ser o reconhecimento, né, que a ação transformada de determinados personagens, ou entender esse personagem como uma determinada figura, no caso, por exemplo, entender os discípulos reconhecerem Jesus como Messias, ou as mulheres como discípulas, e assim vai, né, durante o texto. E uma coisa importante que é esse efeito catarse, que é a expectativa que a pessoa que está escrevendo o texto ou gerando a narrativa introduz na narrativa para gerar respostas do leitor ou da leitora, né? Então, assim,
essa introdução de elementos que vão gerar identificação ou emoção, né, ou a próprio engajamento, no caso de um texto como o Evangelho, engajamento no reino de Deus. E a gente tem um fio narrativo das mulheres, tá? Que são essas cenas que eu olhei. Então, quando vocês leram aquele artigo ali, a gente percebe, então, são várias cenas em que as mulheres estão explicitamente, né, encontrando com Jesus, digamos assim. Então, a gente tem uma sequência de monte de mulheres anônimas, e daí, no final, a gente tem umas mulheres que têm nome, e elas recebem nome 3 vezes, se a gente prestar atenção lá, né? Então, a maioria dessas mulheres, tirando essas que têm nome no final, são personagens que a gente chama de personagens menores, né? E essas coisas, essa utilização de personagens menores é que é a grande riqueza na narrativa do Evangelho de Marcos, porque é através da utilização desses personagens que a narrativa caminha, digamos assim, né? Então, a maioria dessas personagens, sejam homens ou mulheres, não tem nome, elas são exemplos de fé, exemplos de atuação, ou então elas contrastam com alguns personagens que a gente chama de personagens típicos ou grupos de personagens, tipo, contrastam com discípulos, ou o grupo dos escribas, ou, sei lá, as autoridades romanas, né? Então, se a gente coloca esses personagens em grupos, assim, os personagens menores sempre tem uma figurinha lá que é, tipo, a exceção ou o contraste. Então, se a gente pensa no grupo dos discípulos, a gente tem Judas, que é o cara estranho dos discípulos. Se a gente pensa nos escribas, a gente tem aquele escriba lá que está próximo do reino dos céus. E assim com vários grupos que a gente pode pensar, e nas mulheres também podemos pensar desse jeito, porque a gente tem uma série de mulheres bem caracterizadas no Evangelho, e daí a gente tem aquela cena da morte de João Batista, que 2 lá aparecem de forma negativa, né? Mas elas não fazem parte do movimento de Jesus, é bom, importante salientar. Então, eu olhei para essas cenas, e nessas cenas eu fiz a análise da narrativa, olhando todos esses jogos, né, da narrativa, mas olhando também a caracterização, a gestão do tempo, a gestão do espaço, para entender como cada cena se configura. E o que eu fiz na minha pesquisa de pós-doutorado? Eu peguei essa pesquisa que eu fiz do Evangelho de Marcos, ela foi a pesquisa de doutorado. Então, no pós-doutorado, eu peguei todas essas cenas, peguei elas os paralelos delas, né, se existem nos evangelhos, e analisei a mesma coisa, tipo, eu procurei pelas diferenças no contexto, na caracterização das personagens, no cenário, na gestão de tempo e na configuração da trama de cada uma dessas perícopes, para perguntar se o papel das mulheres tinha sido diminuído de uma revisão para né, de uma elocução para a próxima elocução. Né? Então, do Evangelho de Marcos como fonte de Mateus e Lucas, e do Evangelho de João como repercussão do discurso. Né? Porque daí a gente tem poucas cenas que a gente pode considerar paralelas. Né? Então, a gente tem a cena da unção de Jesus, em João, e a gente tem a cena de Maria Madalena lá né, na cena da crucificação e da ressurreição, que a gente pode olhar também num esquema comparativo, assim, mas pensando que são tradições diferentes, mas são tradições que respondem a esse discurso, né, que está circulando. Então, Marcos lança um discurso que a gente não tem muito acesso ao que ele está exatamente respondendo, mas a partir dele a gente consegue rastrear essas cenas, digamos assim, e pensar que quando um evangelho reescreve essas cenas, ele está respondendo, modificando, repetindo o discurso de Marcos, né? Então, também o Bakhtin vai falar que o uso, né, o discurso dentro do discurso é um discurso sobre o discurso, digamos assim, né? Eu estou querendo usar aquele discurso para transmitir a minha mensagem. Então, eu mudo esse discurso, eu escondo umas partes, eu enfatizo outras partes, né? E aí a gente consegue ir construindo nesse caminho aí. Deixa eu ver se eu mudo, então. Aí eu tenho aqui um pouco daquelas tabelas que estão lá para a gente olhar, mas essas aqui são só de Marcos. Eu não acho interessante a gente passar por todas as cenas, e aí eu pensei que a gente podia, de repente, olhar uma cena. O que eu pensei da gente olhar essa cena?
porque quando eu fiz ela não tem em todos, né? Então ela vai ser, ela não tem em Mateus, né? Então ela só tem em Marcos e em Lucas. Não tem muitas diferenças nessa cena, mas a interpretação da cena em Marcos é muito interessante. Então eu pensei em usar essa cena. A gente podia usar outras, né? Por exemplo, da unção. Mas daí eu achei que ia demorar demais, porque tem muitos mais detalhes, né? Eu fiz a tradução, então, para vocês pensarem nos passos exegéticos, né? Porque a gente está falando de exegese no final, né? Fiz a tradução do texto e mostrei aqui, botei todo colorido aqui para a gente perceber coisas que são importantes, né? Então, pensar na caracterização, né, já a partir dessas coisas e aí como a narrativa é construída, né? Então, Jesus, e pensar no contexto, a gente vai falar tudo isso. Então, pensar aqui, primeira marcação é a posição de Jesus, né? Que posição Jesus assume, daí depois aí o texto vai dizer onde ele está, né? Na frente do gasofilácio, e essa palavra ainda repete mais 2 vezes. Então, tá marcadinho aqui. Vai falar de um tema importante do Evangelho de Marcos, que é a multidão. E aí vai dizer o que estava acontecendo. A multidão estava colocando dinheiro no gasofilácio. E começam as coisas que começam a repetir, se vocês começarem a prestar atenção nas corzinhas aqui. Então, muitos ricos colocavam muito, e vindo uma pobre viúva, colocou 2 lepta, que é um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, amém, que é a palavra importante, também prestar atenção nos discípulos, porque a gente tem uma interpretação muito estranha desse negócio dos discípulos aí. Então, digo-vos que essa pobre viúva colocou mais do que todos que estão colocando no gasofilácio, pois todos colocaram mais do que isso estava sobrando, e esta da sua pobreza colocou tudo quanto tinha toda a sua vida. Desse jeito aí o texto grego. E é um dos melhores textos gregos de Marcos, tá? Então, Marcos é difícil de traduzir. E aí eu recuperei, né, o que foi escrito, sim, um pouco, né, sobre esse texto. Esse autor, o Wright, vai falar que são 5 tipos de posição da academia sobre essa fala de Jesus, né? Então, uma que fala que o verdadeiro valor das ofertas é o custo, para quem faz a oferta, outra que importa é o espírito em que a oferta é feita, que a verdadeira oferta dá tudo que tem, que a história indica que esmolas e outras doações piedosas devem corresponder às posses pessoais, e a história indica o dever da caridade, isso na época que ele escreveu aí nos anos 80, tá? Só que ele mesmo não concorda, né? Porque ele vai achar que esse dito de Jesus, na verdade, é um lamento, ou uma espécie de denúncia, né? E eu estou um pouco com ele aí. Vamos trabalhar um pouquinho mais para ir nesse lugar. Uma outra autora muito importante quando a gente está usando essas técnicas linguísticas é a Elizabeth Struders-Malbon. Ela trabalha muito, muito mesmo no Evangelho de Marcos, em muitos textos, mas não só no Evangelho de Marcos, mas ela trabalha muito com a análise da narrativa. Então, ela é uma autora americana e ela é muito legal, sabe? Ela tem vários textos bastante interessantes. Então, ela vai trabalhar, porque quando a gente olha aqui o que o Malbon estava falando, ele vai tratar de outros ditos, tentando estabelecer um contexto e tal, né? Mas a Malbon vai falar o seguinte, que os contextos são muito contextos sobrepostos que a gente tem que entender. Primeiro, o contexto das próprias mulheres no Evangelho de Marcos, onde a gente precisa encaixar essa narrativa, né? Pensar que outros personagens precisam ser olhados em comparação com Jesus, né? Tanto na coisa da oposição, de ser um personagem oposto a Jesus, como personagens que indicam coisas sobre Jesus também. Então, por exemplo, essa mulher entrega a vida, e Jesus também entrega a vida, né? Então, pensar que essas construções e repetições também fazem parte da ideologia marcana. O que é? Como é construído o evangelho? É uma série de acontecimentos cujo ápice é a entrega da vida de Jesus. Então, todos os acontecimentos têm que ser olhados para a gente entender um pouquinho que construção é essa que está levando para lá, né? Então, a conexão com outras mulheres, né? Pensar que a morte de Jesus e a destruição do templo tem outras referências ao longo do Evangelho, né? Que essa passagem e a passagem da unção emolduram, então, antes e depois do discurso escatológico, então, localizar o contexto também posterior da passagem.
Pensar que a mulher é exemplar também, né? Porque Marcos faz das outras exemplares, e as mulheres não são só vítimas no Evangelho de Marcos, né? Então, pensar que elas têm esse protagonismo, então, olhar para cada cena pensando no protagonismo das mulheres, e que a entrega de vida é esse cerne da passagem, né? Então, a passagem tem um destaque na devoção da atitude da mulher como uma atitude esperada do reino de Deus, mas não é só isso, né? Então, tem mais coisas. Pensar que essa cena está na segunda parte do Evangelho, em que na primeira parte a gente tem várias mulheres que encontram Jesus pedindo ajuda, né? Então, tipo, pedindo para ser com necessidade de cura, né? Ou de exorcismo. E na segunda parte a gente não tem isso acontecendo, mas aparecem mulheres, e essas mulheres são bem exemplares, assim, na coisa da entrega da vida. Então, se a gente pensar nessa mulher, na mulher da unção, e nas mulheres ao pé da cruz, todas estão de alguma forma entregando a vida, né, pelo projeto do reino de Deus ou do que elas acreditam como reino de Deus. Então, isso tá. E essa mulher é a primeira mulher que aparece na segunda parte do Evangelho. Agora, é bem importante a gente olhar que, desde o capítulo 11, Jesus está atuando no templo. Né? Então, essa atuação no templo tem várias etapas. Ele chega e olha, depois ele chega e destrói as banquinhas, né, dos exploradores, daí ele começa a ensinar no templo. Lá no templo ele encontra com vários grupos de oposição e termina com a cena da viúva. Então, pensar no crescimento narrativo aí para a gente entender o papel dessa mulher. Né? Então, parece que Jesus olhou, chegou, o negócio está meio deturpado aqui, vamos tentar arrumar. Aí ensina lá um bocado de coisa e no final encontra essa mulher. O que vem depois? O que vem depois é Jesus condenando o templo. Então, parece que a narrativa faz uma mudança na narrativa, no caminho. Né? É tipo assim, ó, eu estou ensinando aqui no templo, eu estou discutindo com as autoridades religiosas, eu ganho de todo mundo, né? Porque Jesus debate com todo mundo e, tipo, convence ou ganha os debates, e no final ele vê essa cena e daí sai condenando o templo. É assim que a gente tem que olhar para essa cena, tá? Então, pensar também que essa cena se liga à cena logo anterior, porque logo anteriormente ele também está falando das viúvas, né, de que os escribas destroem as casas das viúvas, e o que termina acontecendo é que essa história da viúva é uma ilustração para o ensinamento que Jesus acabou de dar. Então, todas essas informações é exegese, a gente está entendendo o contexto. Né? O que está acontecendo? Além de entender o próprio contexto do Evangelho de Marcos, e entender que essa cena também responde pela disputa de memória que está sendo posta entre Jesus e outros grupos judeus que estão tentando recuperar a memória do templo, né? E Jesus está dizendo, esse templo não vai servir para nada, entendeu? Como é que ele vai dizer isso na narrativa? Nessa evolução dessas narrativas aí dentro do templo e até a saída e condenação no templo, né? Importante a gente notar também que a cena é importante para o discipulado, né, porque ela usa essa palavra amém, né, ou que geralmente a gente traduz por em verdade vos digo e tal, não sei o que, é sempre amém, né, mas que é importante que Jesus vê o negócio e a atuação muda, porque Jesus estava debatendo com várias pessoas, os discípulos estavam lá, né, o grupo de discípulos, eu tenho uma pergunta sobre isso, uma pergunta da hermenêutica feminina, que grupo de discípulos é esse? Quem compõe o grupo de discípulos que está sendo ensinado ali, porque não fica claro, né? Então, Jesus reúne discípulos para ensinar, ou seja, o que ele vai dizer é importante para o discipulado não acabou ainda, né? E daí ele sai condenando o templo. Então, a cena é essa última ação de Jesus dentro do templo de Jerusalém. Também é uma das poucas ações ensinos de Jesus que usam esse termo, né, do amém, para se referir a uma coisa que já aconteceu. Em geral, vai dizer, amém vos digo, não, alguma coisa que vai acontecer, né? E aí, é uma das poucas vezes no Evangelho de Marcos que ela é usada para descrever algo que já passou. Também a palavra pobre, que vai caracterizar a mulher, é importante daí a gente pensar na caracterização, significa uma pobreza muito pobre. Tipo assim, é paupérrimo, não é só pobre, entendeu? É miserável. Então, assim, olhar para esse lugar também de caracterização da mulher. E o que significava essa oferta da mulher, né? Então, gasofiláceos
podiam ser para várias coisas, mas tinha gasofilastos que eram para ofertas voluntárias, e aí é bem complicado de discernir exatamente para que significava esse gasofilasto, qual era o gasofilasto que ela estava colocando, porque parece que tinham vários, e aí, se você vai ler sobre isso, tem uma tremenda divergência sobre a significação disso. Mas a gente pode dizer que ela estava ofertando para Deus ou que ela estava ofertando para dividir, porque tinha também esse gasofilasto da divisão, tipo assim, que servia para redistribuição, né? Então, as ofertas tinham essas destinações, e ela faz isso com abnegação, né? Porque ela só tinha 2 moedinhas e ela entrega toda a vida dela. Por que que a gente faz essa interpretação? Porque é Jesus que está dizendo, e nesse sentido, assim, não estou dizendo que Jesus só diz a verdade, mas assim, o texto quer que a gente acredite nas coisas que Jesus diz. Jesus é a pessoa de mais autoridade no texto. Quando Jesus diz, é assim, sabe? Não estou dizendo que é assim para a nossa vida, mas é assim que o texto quer construir a palavra, né? Quer construir a narrativa. Então, Jesus está dizendo, e ao longo do texto, desde o início do Evangelho de Marcos, a autoridade de Jesus é reafirmada, 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 reafirmada em várias passagens. Quando chega nesses lugares, Jesus diz as coisas. Então, tanto nessa cena quanto na cena da unção, Jesus diz alguma coisa que não está muito clara no texto. Como é que eu sei que ela entregou a própria vida? Ou como é que eu sei que a mulher lá estava fazendo a unção para preparar Jesus para a morte? Porque Jesus disse, é assim que ele entendia, e ele é a maior figura de autoridade. Então, nesse sentido, é pensar assim, que o texto gostaria que a gente entendesse isso, sabe? Então, seguimos. Quem eram as viúvas? Pensando nas viúvas desde o Antigo Testamento, né? Então, pensar nelas como categoria de pessoas desprovidas, que são alvo de mandamentos de cuidado como padrão, né, do correto caminhar junto de Deus. Aí eu cito várias passagens. Então, a gente tem no Antigo Testamento também histórias de viúvas, por exemplo, de Ruth e Naomi, e a história de uma das viúvas que encontra com Eliseu. Então, no Novo Testamento, elas são citadas nos Evangelhos, aí tem aqui os paralelos em Atos, Tiago, também por Paulo, e também em Timóteo, só que lá em Timóteo como um grupo cristão de viúvas, um grupo de liderança cristã feminina organizado, né? Então, pensar que são diferentes visões sobre as viúvas. No texto bíblico, a gente não pode olhar para as viúvas lá do texto de Timóteo e pensar na viúva pobre daqui, não é a mesma coisa, tá? Então, na tradição, a gente tem essas sociedades agrárias, a figura era uma figura típica, né, quase um estereótipo da relação, em relação à situação de penúria. Significa o seguinte, a viúva era já a viúva, que já significa uma situação difícil, sozinha, porque ela estava lá sem ninguém, e ela ainda era cheia, pobre, paupérrima, né? Então, nesse lugar aí. E que análise a gente vai olhar para a narrativa agora? Então, que tipo de narrativa a gente tem, que tipo de gênero literário a gente tem? Então, pode ser uma creia, pode ser uma história de pronunciamento, apotegma biográfico, história apotegma, vai né, de estudioso para estudioso variar aí um pouco, mas entender que a ideia é essa, a gente tem uma pequena narrativa com um dito no final, né? Então, Jesus estava lá, olhou e aí diz, podemos dizer que é creia, né? Esse formato é bem parecido com a creia. Então, é importante a gente definir o cenário é em Jerusalém, né? Então, isso também define, no templo, dentro do templo, no lugar específico, que é o lugar do gasofilácio, onde mulheres podem acessar, né? Então, quem é o grupo de discípulos que está ali? De novo, eu estou começando com essa pergunta, né? Então, a gente tem uma mudança de cenário, né? Parece que Jesus está ensinando no lugar, daí ele senta na frente do gasofilácio, então ele muda ali o cenário. E essa posição de Jesus também faz parte do cenário, digamos assim, que posição ele toma, que esse assentar e observar é tipo uma posição de julgamento mesmo, né? Tipo assim, eu estou olhando e estou julgando o que está acontecendo. Então, qual é a estrutura da cena? A gente tem a contextualização da cena, né? Jesus olha o movimento de doações. A gente tem e essa cena é interessante porque ela é organizada nessa oposição entre os ricos e a viúva, né? Então, a primeira abordagem da oposição, então a gente tem o narrador descrevendo a viúva entre as outras pessoas, entre a multidão que tinha muitos ricos. Jesus reúne os discípulos e daí ele repete de novo a oposição. Jesus aponta para a atitude da mulher. Ela doou enquanto os outros doavam muito, né? E aí ele fala de novo. Então, fala que a oferta dela valeu mais para Deus,
porque ela doou a sua vida enquanto os outros doavam o que sobrava. Então, essa oposição entre os ricos e a viúva é abordada 3 vezes no texto, também 3, padrão de repetição do Evangelho de Marcos. Muitas coisas são repetidas 3 vezes, né? Perceber isso na narrativa, então, é importante, e nos mostra que é aí que o negócio está pegando, né? O importante, então, é o valor da doação e a significação disso para o sistema geral que está sendo olhado, né? Então, para mim, é uma denúncia do tipo, olha, essa mulher está aqui, ela está doando a vida quando ela devia estar sendo amparada por esses ricos, amparada pela estrutura religiosa, que está aqui recebendo e fazendo nada, né? Então, assim, aí ele desiste do templo e vai embora condenando o templo. Eu olho para essa cena desse jeito, né? Então, não fica explícito exatamente quando a gente pensa no tempo que localização temporal é essa, né? Mas a gente pensa assim, está perto da Páscoa, porque logo vai ter, né, a ceia e tal, 2 dias depois, 3 dias depois, é bem ali nas proximidades. A gente tem, por isso, muita gente ofertando no templo, porque nessa época o pessoal vai fazer peregrinação para fazer oferta na Páscoa também, e no templo, né? E a gente está num lugar do Evangelho de Marcos em que a gestão de tempo dele deu uma freada. Porque quando a gente está no início do Evangelho, todas as coisas acontecem muito rápido, né? Então, Jesus faz uma cura, e daí vai não sei para onde, cura fulano, beltrano, ciclano, e muita gente, e ensina, e não diz direito que ensino é esse, para não gastar muito tempo ali, e vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Quando chega em Jerusalém, a gente tem, digamos assim, 3 capítulos dedicados a 2 dias, sabe? Então, né, a gente tem, desde o capítulo 11 até agora, né, Jesus no templo. Então, ele chega em Jerusalém e aí, tipo a narrativa freia, sabe? Começa a dar mais detalhes, dar mais discurso, né, direto. Então, Jesus tem discussões e tal, não sei o quê. Parece que a gente aprende um pouco mais do ensino de Jesus, porque ele fala mais coisas ali, né? Então, isso traz uma lentidão para a narrativa. E é importante pensar nessa lentidão nesse sentido da mulher, porque o narrador vai dizendo, tinha uma multidão, assim, assim, e estava acontecendo isso, e aí vai, entendeu? Vai descrevendo bem pausadamente, assim, a gente vai entendendo qual é a da cena, e aí os discursos diretos também dão uma diminuída na cena, né? Na rapidez da cena. Então, isso é importante de destacar no Evangelho de Marcos, né? E quando a gente pensa, então, na evolução disso, lá na cena da crucificação, o trem é minuto a minuto, hora a hora, né? Então, um trem, uma narrativa muito diferenciada, assim. Quem é o narrador, também é importante a gente olhar. Então, esse narrador é interessante porque ele tem essa consciência de classe, ele já expõe o problema, né? Digamos assim, a consciência social. Essa posição é repetida. Então, no dito de Jesus, a gente tem um novo sistema de valoração, né? Porque o templo estava recebendo mais dos ricos, então valia mais. Mas no dito de Jesus, a gente tem um novo sistema de valoração. E a peripécia não é muito uma peripécia, mas assim, isso muda. A observação de Jesus a própria cena é a peripécia, digamos assim, que faz mudar alguma coisa, né? Que faz Jesus suplantar essa coisa de, eu preciso ensinar no templo, né? Então, é um jogo de inversão que é criado entre a reação de Jesus e a ação da mulher, né? Então, ela doa, ela é abnegada religiosamente, ela é elogiada, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma estrutura que está condenada, né? Então, só que a gente tem uma coisa diferenciada na atuação de Jesus, nessa cena com as demais cenas, porque em todas as cenas Jesus faz algo. A mulher chega para Jesus, é curada. Mais para frente, a mulher chega para Jesus, ela é atacada, ela é defendida, Jesus faz alguma coisa pelas mulheres. Nessa cena ele não faz nada, que ele vê assim, tipo, não parece que não vai adiantar fazer nada, né? Então, assim, tem essa mudança, né? Jesus sai do templo, respondendo sobre a condenação do templo, e tem um discurso escatológico que tem Marcos na sequência também, né? Quem são os personagens? Jesus, a viúva, a multidão, os muitos ricos e os discípulos. Então, a multidão é estranha também nessa passagem, porque ao longo do texto a gente tem a impressão que a multidão é um monte de gente pobre que está seguindo Jesus, e nesse lugar, em Jerusalém, a multidão é outra. A multidão já não é mais esse monte de pobre, tem muitos ricos dentro da multidão, né? Então, em Jerusalém, tem um outro público ali,
Não é o mesmo público que veio com Jesus da Galileia. Isso é preciso a gente entender, porque isso é chave para a gente entender essas coisas que vão acontecer depois, né? Então, quando a multidão condena Jesus lá, que multidão é essa? Né? Não é a mesma que veio seguindo Jesus desde a Galileia, né? Então, os ricos são a oposição imediata em relação à atitude da viúva, né? E os discípulos são personagens tipo, mas ainda continuo perguntando, que discípulos são esses? E aí eu vou começar a responder. Um grupo grande de discípulos, porque quando Marcos quer falar dos 12, ele fala claramente os 12. Né? Então, nas outras vezes que aparece os discípulos, a gente pode pensar que tem um monte de gente ali, outras pessoas, inclusive mulheres. Né? Então, é uma chave também para a gente olhar para a cena da unção, pensando assim, como é que a mulher sabia que ele ia morrer? Ela fazia parte do grupo de discipulado, porque senão ela não saberia, porque Jesus só falou para os discípulos. Né? Então, tem 3 vezes que Jesus fala, a primeira vez é para os discípulos, as outras vezes é para os 12, né? Mas uma das vezes é para os discípulos. Aquela mulher entendeu, os 12 não entenderam não, mas ela entendeu. Então, ela fazia parte do grupo, né? Essa viúva também, na caracterização dela, a gente vai passando por várias coisas, né? Quando a gente vai fazer a caracterização, é bem importante, eu não vou ler tudo isso que está aqui, mas é bem importante a gente olhar para 4 coisas, o que é dito sobre o personagem, pelo narrador e pelas outras personagens que estão na cena, o que a personagem diz de si, o que o personagem faz e o que é feito com respeito às ações da personagem, por outras pessoas da cena. Né? Então, assim, é o que é dito por todo mundo, é o que ela faz e o que é feito com o que ela faz, ou diz. Né? Então, isso é importante para a gente fazer a caracterização das personagens. E aí a gente tem, né, que ela encarna esse modo de viver do reino, de uma religiosidade abnegada, e ao mesmo tempo encarna a denúncia do sistema social e religioso que coloca as pessoas à margem. Então, já Jesus é mestre e julgador, é assim um pouco a caracterização dele, né? Ele senta para julgar o que está acontecendo, e depois ele ensina, e depois ainda é profeta, né? Porque daí ele vai ainda condenar o tempo. Então, é mais ou menos essa coisa. E Jesus coloca uma mulher no centro, então, é uma coisa de pensar na mulher no centro do ensino de Jesus também, né? Como um lugar da hermenêutica feminista sobre essa cena, né? Também ela é uma personagem importante, ela tem uma atuação diferenciada, uma atuação que Jesus admira, né? E ele não deixa de dizer da admiração dele, mesmo fazendo a denúncia, né? Então, é um pouco por aí. E que discurso é esse que está sendo colocado, né? Então, pensar que o Evangelho é esse texto que é conectado com a ideologia de inversão apocalíptica, orientada para paixão, né, como ápice narrativo, e essa cena, nesse sentido, é fundamental, porque ela faz essa virada, tipo, agora vem a paixão. Porque Jesus estava no ministério na Galiléia, agora ele estava no ministério em Jerusalém, e agora acabou o ministério, né? E aí agora começa a paixão, e a cena da paixão abre logo depois dos discursos escatológicos de condenação do tempo, né? Que vem a cena da unção, que é a preparação para a paixão, e aí a paixão propriamente dita. Então, ela é essencial nessa construção do Evangelho de Marcos, né? E tudo isso se dá a partir da observação de uma figura emblemática feminina, né? Isso também é importante para a gente pensar na coisa do texto. Então, a ação feminina, nesse lugar, ela é a correta compreensão do reino de Deus, mesmo que a mulher não faça parte do grupo de Jesus. O que Marcos está dizendo? Que não é necessário você ser do movimento de Jesus para você ter a correta compreensão de Deus. Segunda vez que ele diz isso, porque ele disse isso também do reino de Deus, né? Porque ele disse isso também na cena da mulher cirofenícia. Também a gente tinha uma pessoa que não era do grupo de Jesus, era de outra religiosidade, uma outra cultura, e que vai lá e converte Jesus, né? Muda o jeito que Jesus vê tudo. E muda a ação também, porque a partir daquela cena, Jesus dá um rolê em áreas não judaicas, fazendo ministério lá também. Então, a filiação religiosa dessa mulher é a mesma filiação daqueles ricos, só que ela tem uma devoção de entrega de vida, enquanto os outros têm a devoção de entrega do que está sobrando e não percebem que eles deviam estar fazendo para ser a correta religiosidade, que é amparar a viúva, né? Então, assim, e aí o texto também mostra a inversão social do reino, que são as viúvas pobres que estão acima dos ricos,
né? Então, nesse lugar também, essa inversão escatológica, bem legal da gente perceber. Então, como é que a gente olha para essa cena nessa construção do silenciamento ou não das mulheres nos evangelhos e nas demais cartas? Porque essa é mais ou menos a ideia, né? A gente passou pelo método para entender o que eu fiz com cada cena, porque eu fiz todas as cenas, né? E daí, que é o trabalho, né, de anos, né? Um trabalho de anos. Mas, assim, essa cena ela é repetida no Evangelho de Lucas com pouquíssimas alterações, né? Mas, quando a gente olha para cada texto, a gente tem que pensar, por que que Mateus não coloca essa cena? Qual é a questão? O que isso implica para o papel das mulheres, né? Então, assim, essa é a pergunta do silenciamento ou não das mulheres. Porque se ele exclui essa cena, e aí ele faz a crítica ao sistema religioso a partir do discurso de Jesus, ele tira uma personagem feminina que era essencial para o discurso e coloca Jesus num outro lugar, entendeu? Então, Jesus, que no Evangelho de Mateus é um cara que é mais onisciente e mais onipotente do que no Evangelho de Marcos, e as mulheres são menos, aparecem menos, tipo assim, fazem menos. Então, se a gente vai olhar no conjunto das cenas, se vocês leram lá o textinho, vão perceber que então essas mudanças pequenas do Evangelho de Mateus vão tirando o brilho das mulheres na cena. No Evangelho de Lucas tem essa cena, ele não muda quase nada, né? Mas o que pega no Evangelho de Lucas? Lucas tem muito mais cenas com mulheres. A gente podia dizer assim, Lucas vai fazer um outro trabalho, né? Mas tem várias questões. Então, várias exegetas feministas já olharam para esses textos de Lucas e perceberam o seguinte: as mulheres têm uma caracterização muito mais passiva em comparação com as cenas de dupla. Porque o que acontece em Lucas? Toda vez que tem uma cura de um homem, tem uma de mulher. Toda vez que tem um profeta homem, tem uma profeta mulher. Toda vez, né? Então, sempre tem essas várias duplas. Quando a gente olha para essas duplas, a gente vai ver que a caracterização das mulheres é muito mais passiva em relação à caracterização dos homens da dupla, entendeu? E daí, essa construção do Evangelho de Lucas inclui essas cenas da gente, né? Então, pensar nessas cenas que são também reconfiguradas do Evangelho de Marcos, que também constroem essa estrutura narrativa. Uma outra questão é que uma coisa importante do Evangelho de Marcos é que ele meio que faz segredo das mulheres até o final, né? Então, tipo assim, a gente não entende que tem as mulheres no meio dos discípulos claramente, até que no final ele diz, depois da cena da crucificação, né? Jesus morre, o centurião fala lá que ele é o Filho de Deus, e aí começa um movimento narrativo novo, com um monte de mulher. E estavam ali muitas mulheres, entre elas fulana, né? Maria Madalena, Maria e Salomé. E daí ela ainda repete o nome delas outras vezes, né? Mais 2 vezes. E aí essas mulheres são testemunhas, elas vão reconfigurar a comunidade cristã, né? Vão levar a mensagem aos discípulos para reunir-se esse grupo de mulheres com os discípulos e encontrar Jesus na Galileia. No Evangelho de Lucas, muda isso, né? As mulheres estão desde o início, então lá no início, em Lucas 8, mais ou menos, ele vai dizer das mulheres, né? Naquele trecho que ele fala, e algumas mulheres andavam com Jesus e os discípulos de aldeia em aldeia, não sei o quê, servindo, né? E muitas delas serviram com a tradução péssima, né? Servindo com seus bens, né? Porque essa tradução pode ser servindo com aquilo que elas podiam, tá? É uma tradução feminista, digamos assim. Mas essas mulheres foram curadas, né? Então, inclusive Maria Madalena, que foi curada de 7 demônios. Foi, né? Então, assim, foi liberta dos 7 demônios. A interpretação de que as mulheres discípulas em Lucas estão ali, embora elas não recebam esse nome de discípulos também, né? Elas estão ali desde o início do ministério de Jesus, significa que elas são também descaracterizadas como discípulos de Jesus, porque ao longo do Evangelho de Lucas, assim como ao longo do Evangelho de Marcos, a gente tem uma caracterização muito negativa dos discípulos. Eles começam bem e terminam muito mal. Em Lucas também. Só que em Marcos a gente não percebe que as mulheres estão lá, então a gente só entende que os homens estão sendo mal caracterizados. Em Lucas a gente sabe que as mulheres estão ali desde o início e todo mundo é mal caracterizado até o final, né? Então no final a gente tem
uma cena muito diferente em Lucas. As mulheres não estão sozinhas na crucificação, elas não são as únicas testemunhas, elas não têm nome naquelas cenas, que o nome delas só vem no final, assim, então elas estão lá, aquelas mulheres da Galileia, aquelas mulheres da Galileia, e aí no final, depois que elas contam para os demais discípulos que Jesus ressuscitou, elas recebem nome, que eram Maria Madalena, Susana, outras mulheres também, né? Outro grupo de mulheres. E elas acaba aí para elas, porque daí os 12 vão encontrar com Jesus. Então, os 11, né, nessa altura do campeonato. Então, tem uma mudança muito grande na narrativa dos papéis femininos, tanto em Mateus como em Lucas, como vocês devem ter percebido na leitura do texto. Em João, a gente tem também uma mudança, porque a gente tem muito menos mulheres, a gente tem 4 mulheres, mas a gente tem a mãe de Jesus, a mulher samaritana, né? A gente tem Marta e Maria, e aí Maria Madalena no final. Digamos que são essas as mulheres, né? Então, assim, um número inferior de mulheres, as 2 cenas que são a cena da unção e a cena da crucificação também, com alterações que dão a diminuição também no papel das mulheres, então elas não é um papel tão profético como no Evangelho de Marcos, elas não têm um papel tão... embora o discipulado apareça muito nessa cena da unção, porque daí a gente tem Marta e Maria, né, uma servindo e a outra ungindo, a questão fica que a memória não é feita como é feita no Evangelho de Marcos, então a gente não tem essa memória da mulher chegando junto com o Evangelho e não sei o quê, né? Então tem muitas mudanças, assim, em todos esses termos, o que não significa que os textos, todos os textos com mulher dos Evangelhos, não sejam textos positivos para as mulheres, mas que no comparativo tem esse decréscimo, né, dos papéis que são gerados nas cenas marcanas. Então, são diminuídos, digamos assim, tanto pela estrutura narrativa do Evangelho de Lucas, né, que embora não faça grandes alterações individuais nas cenas individualmente, faz uma grande alteração na estrutura narrativa que diminui, e no Evangelho de João a gente tem tanto a diminuição do número de mulheres como a diminuição dos papéis, né, porque o que acontece? A gente tem a mãe de Jesus no início, uma cena incrível, eu adoro aquela cena das talhas lá, da água que vira vinho, né? Tem essa mulher samaritana que ela reconhece Jesus, ela tem uma discussão teológica com Jesus que eu odeio quando as pessoas dizem para mim, mas a mulher estava falando de água, Jesus não estava falando de água. Ué, os dois estão usando a mesma metáfora, por que a gente entende que Jesus está falando de coisas espirituais e a mulher não? Né? Então é um problema hermenêutico, uma violência hermenêutica que a gente comete nesse texto. E aí tem essa cena da mulher, né, que ela é tipo uma anunciadora da mensagem de Jesus para aquele povo, né? A gente tem a Marta e Maria aparecendo, né, uma como diaconisa e a outra como discípula que aprende, então são alguns papéis que estão lá, mas todos esses papéis estão em Marcos e repetidamente. Né? Então a gente não tem em João uma mulher que discute e ganha, né? Porque a mulher samaritana ela discute com Jesus, mas quem ganha a discussão é Jesus, né? Então tipo ele que convence ela, né? Então algumas alterações assim de textos paralelos que a gente pode perceber, mas quando a gente chega no discurso das cartas, aí o bicho pega, porque a gente tem uma diminuição dos papéis nos evangelhos, mas nas cartas aí a gente vê a disputa discursiva acontecendo na real, assim, né? Porque enquanto os evangelhos estão dando papel de autonomia, de ação de liderança, né, das mulheres, de ação litúrgica, de ação profética, de vários tipos de ação, né? Lá nas casas a gente está tendo que as mulheres fiquem em silêncio, né? Que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, que o homem é a cabeça da mulher, então uma relação discursiva enorme entre essas mulheres. A gente tem controle de corpos e silenciamento lá em Timóteo, né? A gente tem controle dos grupos de liderança feminina, quando a gente está falando do controle dos grupos das viúvas lá em Timóteo, também nas cartas de Timóteo, né? Por que a gente tem que olhar para esses textos dessa forma? Ele está dizendo como você deve falar, como você deve se vestir, como você deve agir, o que você não deve falar. E está falando para quem deve pertencer ou não a um grupo que era de liderança das mulheres, e o que esse grupo deve fazer ou não, que são eles que estão decidindo, né? Estão querendo decidir, porque na verdade parece que que eles não decidem a esse respeito, já que eles têm que fazer uma carta tão clara, né? Tão normativa
né? Até a linguagem que é utilizada na carta é uma linguagem normativa, uma linguagem autoritativa, né? Daquelas bem do tipo de legislação mesmo, aquelas e que quando a gente olha para o formato literário também, a gente percebe esse formato de coisa. Então, se a gente olha para o Evangelho, a gente tem lá uma série de narrativas biográficas, CREAs, e não sei o que, quando a gente vai para a carta e a gente vê que as instruções, o formato discursivo usado naquele lugar é um formato quase legislativo, entendeu? De autoridade, né, que é usado em discursos de autoridade. Então, o formato literário implica na interpretação daquilo que está sendo dito ali. É importante olhar, né? Então, nesse lugar, a gente olha as cartas, por exemplo, as pastorais, elas utilizam dessa linguagem, né? Então, e aí a gente tem essa discussão, porque, por exemplo, a gente tem o Evangelho de Marcos, mais ou menos na década de 70, e a gente tem Colossenses, discutivelmente, é claro, mas muita gente colocando ele entre anos 60 e 70, né? A composição. A gente tem Efésios sendo colocado mais ou menos nos anos 90, que é logo depois da composição de Lucas e Mateus. E a gente tem as cartas pastorais compostas depois do Evangelho de João, que é final do primeiro século, e as cartas pastorais lá 110, 110 por aí, né? Então, assim, essa composição das cartas responde à circulação dos evangelhos que estão fazendo discursos positivos sobre as mulheres. E as cartas vão sendo, né, circuladas também à medida que são compostas, né? Então, a gente já tem um corpus paulino original sendo circulado ali no ano 70 para frente, mas essas cartas estão sendo compostas e elas são colocadas em circulação tipo junto, né, com o corpus paulino, isso faz parte. Então, assim, usa da autoridade apostólica, né, e usa de uma linguagem normativa dentro da própria estrutura da carta, isso olhando, pensando nessas metodologias da linguagem, né, que podem ser usadas. Então, tem essa disputa acontecendo entre o tipo de narrativa, entre o tipo de discurso e outro, ao longo da formação do Novo Testamento. E isso fica chancelado quando a gente data e vê mais ou menos como está sendo. Então, um tipo de cristianismo gera um tipo de discurso, né, que gera um tipo de cristianismo, gera as narrativas, e um outro tipo de cristianismo parece que está mais vulnerável às pressões sociais e perseguições com respeito ao local onde estão. Então, eu sempre falo, ó, a gente tem que olhar também para as cartas como comunidades que estão passando por uma enorme pressão social, porque elas têm uma estrutura né, anticultural, digamos assim, né, se a gente for pensar em termos de gênero, e essa estrutura ela é perseguida. E se a gente pensa lá nas cartas pastorais, a gente tem uma igreja se consolidando como uma estrutura religiosa mesmo, que aí já né, depois da separação dos judeus e dos cristãos, das sinagogas, perseguição nas sinagogas e não sei o quê. Então, realmente, a igreja cristã se estruturando como uma nova religião, com um sistema muito diferente do sistema cultural vigente ao redor, e sofrendo essas pressões de perseguição, né, de denúncia, e não sei o que rolava no Império Romano. Então, pensar que esse discurso ele é negativo para as mulheres também por isso, né? Não só porque a igreja estava se tornando espaço público, porque antes ela era nas casas e era mais espaço privado do que público, e agora ela é espaço público. Então, a atuação das mulheres é questionada, porque antes ela tinha uma atuação de liderança dentro do espaço doméstico, e aí ela estava protegida. E agora ela tem uma atuação dentro de um espaço público, e daí ela é questionada pela cultura circundante, né? Então, as cartas também estão respondendo a esse questionamento da sociedade, né, que está se colocando sobre elas, como perigo de perseguição, né? Então, olhar também, não é um olhar de dizer assim, é piedoso, nem nada disso, mas é um olhar de tentar entender o contexto social, junto com as estruturas linguísticas, porque a gente tem escritos, né, falando sobre isso. Então, é um pouco por aí. Então, esse silenciamento das mulheres vai acontecendo digamos assim, à medida que os discursos vão circulando, a gente tem tanto discurso positivo nos evangelhos, mas decrescente, como a gente tem as cartas num decrescente também, né? Porque a gente tem a primeira de Colossenses só falando
uma frasezinha de submissão. Daí a gente tem Efésios aprofundando isso e a gente tem Timóteo aprofundando mais ainda com outros tipos de formato de controle, né? Então, assim, também não decrescente nesse lugar. Então, é essa a percepção social que a gente tem que ter nesse lugar aí. E aí eu vou parar para vocês poderem me perguntar e falar, porque senão eu fico falando aqui a noite toda. Ótimo, Carol, obrigada. Eu achei muito curiosa essa coisa do amém ali no meio da fala, porque um tempo atrás, quer dizer, um tempo atrás não, né? Quando a gente vem de uma formação tradicional, bem confessional da teologia, que você conhece bem o que é isso, a gente é ensinado a justificar, né? Os buracos que a Bíblia deixa, a gente fica tentando preencher com justificativa de um monte de coisa. E aí tem um livrinho do Don Richardson, né, que ele fala sobre a mulher cirofenícia, dizendo que ele faz uma... Assim, é muito curioso, é gozado, é legalzinho o que ele fala, mas não vou dizer que é totalmente improvável, mas eu acho que ele arrisca muito a dizer o que ele diz ali. Porque ele diz que, na verdade, quando Jesus está humilhando a mulher cirofenícia, ele não está humilhando a mulher cirofenícia, ele está fazendo uma piscadinha dela para poder chamar a atenção dos discípulos, ou seja, que Jesus estava manipulando o discurso, e a gente sabe que não é assim. Mas eu achei curioso, esse amém está bem no meio na sua tradução, né? Ele ficou bem ali, aquele em verdade fugiu, em grego está amém. Porque em outros textos, né, neotestamentários, o amém ele aparece em final de termo. No Apocalipse, por exemplo, a gente vê em final de cânticos, até mesmo em algumas cartas paulinas, deuteropaulinas, a gente vê lá, amém, bota um amém lá. E a gente sabe que aquele amém do final do texto, ele não é um amém que quer dizer em verdade vos digo. Né? Ele é um amém mesmo, que é traduzido na nossa expressão como que assim seja, mas um amém de consolidação do que está sendo dito, tipo para lacrar na linguagem moderna. Aí a minha dúvida, Carol, é a seguinte: que possibilidade há de essa narrativa estar colocando esse amém ali como uma espécie de suspiro, do tipo, a mulher entregou... E aí Jesus vê a atitude de culto dela, entende? Que possibilidade existe da narrativa estar tentando transmitir essa aprovação de Jesus, tipo, depois que ela vai lá e dá a oferta, aí Jesus fala amém. Sabe? Isso sim é culto, né? Então, assim, eu não sei se existem rudimentos dentro da... Porque eu não sei se vocês perceberam aqui como é que é facinho, né, fazer exegese, né? Ainda tem gente que acha que exegese e teologia é a mesma coisa, ou que a exegese que a gente estuda na teologia dá conta de aprofundar por aí, e não dá, não é? A exegese, eu sempre falo aqui que é uma ciência quase que totalmente à parte, né? Ela caminha prestando algum serviço para a teologia, mas ela é totalmente independente, porque ela é uma ciência que ela exige tanta dedicação, tanto conhecimento sócio-histórico literário, de análise textual, de discurso né, das narrativas que Carol está trazendo hoje, mas o Fabrício também falou um pouco sobre isso nos círculos passados, que assim, é muita coisa para aprender para fazer exegese, né? Então, a minha pergunta é essa, que eu começo aqui inaugurando as perguntas, e se você puder falar alguma coisa sobre isso, eu te agradeço. Né? Que possibilidade existe desse amém ali, bem no meio ali, meio que, ao invés de ser traduzido como em verdade vos digo, ele possa ser traduzido como uma espécie de suspiro de aprovação, tipo, aí sim, um culto, no meio dessa bagunça toda que está aqui, né? Se ele pode funcionar como uma espécie de vírgula, né? Dentro do processo que o texto está na sua trama. Eu penso assim, a possibilidade é sempre a possibilidade da interpretação, né? Tipo, nada é fechado, 100% fechado, né? Mas o que eu gosto de pensar é que, ao longo do Evangelho de Marcos, Jesus fala amém várias vezes. Em todas as vezes que ele vai falar um amém, ele está iniciando um ensino importantíssimo, sabe? Então, assim,
e ele faz isso diversas vezes, né? Então, e nem sempre é por observação da ação imediatamente acontecida, né? Então, tipo, no sentido de elogiar a ação, né? Que, por exemplo, Jesus fala, eu vou até conferir aqui, mas eu acho que quando ele vai falar das parábolas, lá no Evangelho de Marcos, no Marcos 4, ele também usa o amém, mas eu vou conferir para poder Tipo não assim, errar. uso a mim para abrir uma nova fala e não para encerrar uma anterior. Isso, mas assim, no sentido de que o amém indica uma posição de autoridade também. Tipo Ok. assim, eu que vou falar para vocês um negócio importante, tá bom? Então, eu penso que ele é usado assim no texto de Marcos, sabe? Então, demarca uma atuação, um formato de atuação de Jesus, né? É, é assim, penso eu que é desse sentido. É importante notar isso ao longo do texto, sabe? Tipo, em outros lugares também, nos outros evangelhos também, não necessariamente paralelos, tá? Mas, assim, de notar que Jesus abre um grande ensino com um amém, sabe? Uma fala de importância, uma coisa que ele, com um amém. Então, eu penso assim. Mas a gente, é o que eu falo assim, o texto também ele é aberto, né? Tipo, tem essa polissemia, tipo, nós podemos olhar para esse texto a partir da nossa própria vivência e do reconhecimento que a gente faz do que está acontecendo no texto e dizer, olha, isso pode significar alguma coisa, porque na tradição cristã, qual é a história do amém? Também tem que olhar, sabe? Então, assim, eu penso que, de repente, é uma possibilidade a se pesquisar, né? Não posso nem dizer que sim, mas existe essa possibilidade, porque o amém também tem disso, tipo, que aconteça assim, né? Então, assim, olhar para isso que dizer que é uma possível tradução para esse termo, né? Mas olhar também que dentro do texto de Marcos, o amém, nas diversas vezes, marca um dito importante, né? Então, nesse lugar aí. Ô Carol, boa noite. Boa. A pergunta que eu vou fazer é um pouco de algumas coisas que tu falou, mas assim é mais assim para em relação a Paulo. Quando tu fala nessa evolução aí no papel das mulheres, como tu vê o Paulo das cartas autênticas? Ele foi um cara sempre coerente com as mulheres, ele tinha uma perspectiva mais libertadora. Como tu vê a figura de Paulo a partir das cartas genuinamente autênticas? Carol, É, deixa eu te pedir um favor, dá uma explicadinha, uma sumarizada no que é essa teoria das cartas autenticamente paulinas, deuteropaulinas, porque tem tá muita bom. gente aqui que vem de círculos muito diversificados e não tem isso Tá ainda bem. lato senso assim na cabeça. Bom, então, a gente tem como carta, na exegese crítica, né? A gente tem como cartas autênticas paulinas, as cartas que a gente acredita que realmente foram escritas por Paulo. Então, são é, 1 Tessalonicenses, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filemon, Filipenses. Essas cartas foram escritas, a gente tem uma datação possível para elas durante a vida de Paulo. Então, nós acreditamos que elas são cartas paulinas reais. É, Colossenses, Efésios, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, né, essas Hebreus, né, que Hebreus hoje, acho que ninguém acredita mais que é de Paulo, mas assim, é, essas cartas, a gente tem muitas diferenças teológicas que a gente encontra nelas com respeito ao que foi escrito no que a gente chama das cartas autênticas, né? Então, e ela direciona a problemas que não eram os problemas comunitários vividos naquelas primeiras cartas, né? Então, aí a gente tem datação para ela com relação aos problemas que elas abordam mais tardios, e elas são compostas, então, criticamente dizendo, depois da morte de Paulo. A gente acredita que elas são, então, herança de comunidades paulinas que continuaram desenvolvendo teologia e acharam na escrita em forma de epístola um jeito de se comunicar bem com a comunidade, digamos assim, aquilo criou uma cultura de comunicação cristã. E aí as pessoas continuaram escrevendo cartas que a gente chama de deuteropaulinas, usando um recurso muito comum na antiguidade, que era dizer que quem era discípulo falava pelo seu tutor,
né? Então, dizer assim que Paulo estava dizendo, podia dizer que a escola a paulina estava dizendo, né? Então, a gente tem algumas cartas que são consideradas deuteropaulinas. Nesse sentido, quando eu olho para as cartas paulinas originais, eu fico pensando assim que a gente tem muitas coisas para considerar, a gente não tem um retrato muito fechado do Paulo histórico, digamos assim, sabe? E aí agora é uma pesquisa até crescente, o pessoal está pesquisando o Paulo histórico, né? Então, assim, porque antes a gente pesquisava o Jesus histórico, agora também a gente está pesquisando o Paulo histórico, né? Aí, crescente, digamos assim, não é que não existia antes, mas que agora parece que tem mais gente pesquisando isso, está aparecendo mais, né? E eu não gosto de dizer que a gente tem um retrato muito fechado de Paulo, porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, a gente tem lá, em cada carta, um pedaço de uma comunicação que a gente não sabe o começo e não sabe o final. Então, a gente não sabe exatamente, assim, o que gerou, a gente consegue discernir pelo conteúdo da carta alguns problemas a que Paulo está direcionando às comunidades cristãs. Orientações sobre alguns problemas. Aí conseguimos falar isso. Só que como as questões históricos e sociais variam de comunidade para comunidade, e elas estão em cidades diferentes e tal, não sei o quê, significa que também tem condições históricas e sociais diferentes nessas comunidades, né? Não são todas iguais. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Quando Paulo fala em Gálatas, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Quando ele vai fazer uma citação bem parecida, em outra carta, ele não fala igual. A questão de gênero já lá não é tão importante, entendeu? Por quê? Porque não é importante para Paulo ou porque aquela comunidade tinha uma outra perspectiva? Ou porque lá em Gálatas o problema de gênero estava pegando e ele tinha que dar um direcionamento para isso. E lá na outra carta em Coríntios, né, não estava pegando. Então, assim, pessoalmente, eu acho que Paulo teve muitas coisas positivas quando a gente trabalha a questão de gênero, né? Então, quando a gente eu, por exemplo, tenho um texto num livro lá que eu escrevi, que a gente fez um colóquio sobre 1 Coríntios, quando eu estava no doutorado, e a gente fez um livro, né, dos artigos que gerava. O meu era de 1 Coríntios. Então, sobre a questão do casamento em 1 Coríntios. E aí é um casamento muito igualitário, né? Que o marido tem direito a isso, a mulher também, e não sei o quê, não sei o quê. Então, sempre tem esse doublet. E aí tem outros textos paulinos em que a gente recorda coisas de gênero que são bacanas, né? Então, uma questão que muitas exegetas feministas colocam é essa questão do celibato, né? Da possível... Deu uma falhada aqui quando você estava falando um pouquinho antes, né? Das mulheres, aí deu uma cortada, que você fala dos maridos, estava falando dos maridos. Então, os casamentos, eles são bem, como descritos em 1 Coríntios, são bem igualitários, tipo, todos, os dois têm os mesmos direitos, né? O que não era real no mundo greco-romano, tá? Só para deixar bem claro. Então, dentro da cristandade, existia uma diferença já, uma diferenciação, né? E aí tem isso em outros lugares. Então, Paulo também reconhece em outros lugares das cartas, no final de Romanos e tal, atuações de mulheres, né? Então, essas atuações de mulheres nas lideranças, no serviço, né, no estágio, tipo, tem apóstolo, né? Tem um bocado de coisa, tem as ajudadoras e tal. E aí tem os textos que são estranhos, né? Tipo o texto do homem é a cabeça da mulher e não sei o quê, né? Então, assim, e esses textos são muito, todos esses textos meio estranhos de Paulo, que estão nas cartas paulinas, né? Eles são muito controversos, né, da exegese, né? Então, o pessoal trabalha esses textos, tem gente que diz que é acréscimo, tem gente que vai defender outras, né? Então, tem essa situação. Tem estudiosos, tem exegetas feministas vão dizer que o texto é acréscimo, tipo, bem posterior, tipo, respondendo já às situações comunitárias dos anos 70, 80, né? Então, que reescrevem sobre a carta de Paulo. E aí vai ter várias coisas. Pessoalmente, eu acho que Paulo tinha uma visão bem positiva das mulheres, apesar de ter um ou outro textinho que é disputado ali, e essa visão demandava uma comunidade cristã diferenciada, que era difícil de lidar dentro do mundo romano, tá?
Então, eu penso por aí, mas ainda estou no mesmo lugar. A gente não consegue ter esse retrato completo de Paulo, porque cada carta demanda um contexto cultural e comunitário que a gente não conhece exatamente. A gente só conhece pelo conteúdo da carta, né? Então, assim, isso é complicado de discernir, né? Mas eu ainda acho, assim, pelo conjunto, que ele é bem legal, assim, na questão de gênero, sabe? Esses trechos específicos, são textos específicos das cartas, todos eles são disputados, sabe? Tem um negócio exegético estranho lá para a gente pesquisar e correr atrás. Então, assim, no geral, eu penso que... E alguns não fazem sentido com outras cartas, né? Então, como é que você vai dizer, assim, para que o homem é a cabeça da mulher e depois dizer que diante de Deus não tem homem nem mulher, né? Uhum. Em uma outra carta. Então, uma afirmação muito dispar para a gente dizer que aquela lá é uma afirmação paulina real, né? Então, Por isso que é melhor por tomar aí. a Kefalê ali como fonte origem, né? E daí tu tem uma outra exegese do texto, né? Obrigado, É. Carol. Obrigado. Legal. Carol, eu vejo muitas vezes também um salto, né? Porque como eu sou de Antigo Testamento, e o pessoal de Novo, então, assim, já se cai meio que de paraquedas em Novo Testamento, analisando essa coisa do silenciamento das mulheres, o papel das mulheres, etc., já no contexto de Novo Testamento, e se projeta, eu vejo muitos exegetas novatos, muita gente que estuda teologia, fazendo uma retroprojeção do contexto de Novo Testamento para o tempo de Primeiro Testamento. Isso dá um problemão. E eu costumo, quando eu tenho possibilidade, mostrar que, apesar de um momento de formação do cânon, de seleção dos textos do Primeiro Testamento, etc., ser um momento em que o patriarcado está mais instalado, o patriarcado em si não está presente em todo o Primeiro Testamento como uma coisa dominante, porque uma coisa é você entender o que é uma cultura patriarcal onde as mulheres têm muito protagonismo, aquele negócio de Sara dizer para Abraão, né, deita aqui com a minha serva porque eu quero ter um filho, e isso aqui é mandonice pura, e pura interferência de cultura mesopotâmica, que era na Mesopotâmia que elas eram assim. E a gente vai vendo, a gente tem umas rainhas assim, né, da peste lá, né, a própria Thalia, a própria Jezabel, e elas são muito mandonas. Então, assim, você não pode ficar trazendo um contexto greco-romano no qual a mulher está silenciada, jogar para o Primeiro Testamento e dizer que toda a Bíblia é igual. Eu vi uma criancinha aí que chegou para um aluno nosso e falou assim, não pode não. A Bíblia foi escrita por um monte de gente homofóbica. Caramba! Primeiro que não tinha homofobia no texto bíblico, na cultura bíblica, no texto bíblico naquela hora. Então, fazer essa retroprojeção, pegar um conceito de agora, jogar lá para trás e dizer que foi assim que aconteceu lá, é um erro de anacronismo absurdo na análise exegética. A segunda coisa que é mais importante é que nós não podemos esquecer que esse período interbíblico que a gente geralmente não estuda direito, né? Os católicos ainda têm os deuterocanônicos nas Bíblias, então eles não estão privados de ler esse troço, mas os protestantes, com aquela eliminação que foi feita por Lutero desses livros, foi uma desgraça, porque a gente não lê esses livros e não entende nada de período interbíblico. Por causa da gente não entender período interbíblico, a gente não entende onde está a mola mestra que começa a virar essa questão das mulheres. E, como eu tenho dito, com uma crítica muito pesada e com muita convicção do que eu estou falando, né? A teologia, nós temos um problema dentro da teologia que eu chamo de ensimismamento teológico. A gente só é ensinado a ler teologia e ciência da religião. Então, a gente passa 4, 6, 8 anos dentro de uma faculdade teológica fazendo graduação, mestrado, doutorado em teologia e ciência da religião, e a gente só lê cientista da religião e só lê teólogo. Isso é de um processo de alienação absurdo, porque nós temos que dialogar com outras ciências, outros saberes paralelos. Então, uma das coisas que mais faz falta para a gente, nesse processo de silenciamento das mulheres, desculpa, Carol, estou monopolizando tua aula aqui, estou aproveitando que ninguém levantou a mão para fazer perguntas, já estou fazendo a minha graça aqui, né? Mas, assim, a gente esquece totalmente que a misoginia ela começa no período greco-romano. Ela é arrotada por Sócrates, no período clássico.
Tá? É Sócrates quem fala que mulher não deve estudar, mulher não deve ter posição de poder, você só deve amar uma mulher se for poder ter procriação com ela. Então, essas noções muito misóginas, elas vêm do contexto greco-romano, da cultura greco-romana, e é por isso que textos do Novo Testamento, paulinos, que são exatamente aqueles dirigidos para o contexto greco-romano, né, para o mundo romano, eles estão falando dentro de uma cultura própria, onde essa mulher já é secundarizada, ela já é, e não é legal ela ficar em destaque. Vocês estão entendendo? Então, é um problemão a gente pegar e jogar, cultura judaico-cristã, recrimina as mulheres. Não, peraí, pera, vamos lá. Primeiro, tiveram os filósofos do período clássico que já faziam isso. Segundo, no ministério de Jesus, o quadro é outro. Tá, tem um silenciamento em narrativa, sim, mas não tem silenciamento de Jesus com as mulheres. O trato de Jesus com as mulheres é maravilhoso, é apaixonante. E aí você percebe também que não é uma coisa típica de Palestina. Agora, quando você vai para escritos que vão ser dirigidos para o mundo romano, aí você tem essas piticas. E quando você tem essas piticas, a gente esquece que isso é herança do contexto sociocultural de gregos e romanos. Isso não é uma coisa herdada do cristianismo de Jesus, do movimento de Jesus, não é uma coisa sequer herdada da cultura judaica, tá? Então, uma grosseria exegética enorme. Falar, o problema disso é a cultura judaico-cristã, a herança judaica. Calma aí, vamos botar um cronograma. Eu gosto de dizer que resgato um negócio bem anacrônico aqui que eu vou fazer, tá? Mas pensa bem. De vez em quando quando a gente... mas para fazer uma viagem, mas assim, eu gosto de olhar para como as filósofas decoloniais resgatam a cultura delas, né, ancestral delas, antes da colonização. Então, não é que... Aí tem umas que vão dizer, não tinha patriarcado e não sei o que, blá, blá, blá. Aí tem outros que mais razoavelmente vão chegar e vão dizer, olha, tinha patriarcado, mas não era esse patriarcado. Então, eu penso, do quanto eu já estudei na vida sobre, né, isso, no Antigo e no Novo, que provavelmente existia patriarcado, mas não era esse patriarcado que a gente lê no texto bíblico, que a gente é ensinado a ler a partir do nosso sistema, né? Então, assim, existia, eu acho, algum silenciamento e várias coisas, mas o nível em que isso acontecia era muito diferenciado. Eu penso assim, quando eu olho para os textos do Antigo Testamento, né? Porque eu também não gosto de dizer, olha, não tem patriarcado, né? Porque afinal as mulheres são lá, né? Tinha várias coisas. Mas é exatamente isso que você está falando, não era o que a gente pensa que é. Então, retroprojetar para lá é um problemão. E aí, quando você pensa no movimento de Jesus, como um movimento campesino popular, de origem judaica, que já tinha raízes no movimento dos povos lá do Antigo Testamento, né, que o Milton adorava falar isso, né, dos pobres e não sei o quê. Se a gente pensa no movimento como a sequência dessa cultura, e pensa no movimento de Jesus como a sequência dessa cultura, a gente vai perceber que ali as mulheres eram diferentes. Inclusive, a gente tem aqueles textos todos do Mergulho feminino lá para dizer isso, né? Então, assim, as mulheres eram tratadas de uma forma diferenciada dentro daquele ministério, e Jesus, como herança cultural, de um tipo de crença e de um tipo, né, continua essa coisa, né? Então, eu gosto de dizer, olha, gente, olha para Jesus, judeu campesino, longe do centro cultural religioso, porque ele não estava ali do ladinho do Templo de Jerusalém, né? E é ali, naquele lugar que também a gente tem uma raiz cultural enorme do protagonismo de mulheres desde o Antigo Testamento, né? Desse tipo de cultura. Então, eu gosto de pensar assim, e essa diferenciação que você fez é bem chave, do tipo, tem o texto que é gerado a partir dessa tradição, né, que são os ditos de Jesus e as fontes de transmissão oral que vão ajudar a compor os evangelhos, e tem a tradição paulina, digamos assim, né, que ela é um pouco diferenciada. Então, você vê que já no início existem diferenças, quando a gente lê Gálatas e a gente lê Atos, apesar que eles têm umas diferenças lá, né, mas quando a gente lê esses dois textos, a gente percebe que
Paulo tinha outro lugar para trabalhar. Não é que ele não era judeu, mas ele estava olhando para outro campo, né? Então ele estava trabalhando com aquele campo que tinha uma outra cultura. E aí a galera lá de Pedro, não sei o que, ela está trabalhando com o pessoal aqui que tem essa outra cultura, né? Então são cristianismos diversos que estão ali tentando interagir. E eles geram tradições diversas, né? Então pensar que Paulo está olhando para aquele povo, fazendo um negócio lá já que é contracultural e tendo que responder às pressões culturais, né? E eu não gosto também de dizer e a gente tem esse péssimo hábito, eu falo que é um péssimo hábito, de traduzir toda vez que aparece eclésia por igreja, né? Então, porque não era igual. Então, não era igual nas cartas paulinas, não eram igrejas propriamente ditas, como a gente entende igreja, e como vai ser depois no início do segundo século, depois do terceiro em diante, né? E nem nos evangelhos e nem exatamente nas primeiras cartas, né, nas cartas paulinas autênticas. Então, elas estão se formando, não temos ainda a linguagem religiosa propriamente formada, então a gente não tem exatamente os ritos, não tem exatamente quais são os mitos, né, tipo, depois de formados os evangelhos, a gente tem os mitos, né, o que a gente chama de mito, né, da linguagem religiosa. Mas antes de ter evangelho, a gente não tinha. Então, até o ano 70, a gente tem um cristianismo que é judaísmo, e que está se desenvolvendo, tentando mudar alguma coisa ali, né? Tentando se achar como um núcleo religioso ali dentro do judaísmo. Temos que pensar isso. E pensar o cristianismo, o movimento de Jesus, como esse judaísmo que herda uma série de heranças culturais do judaísmo popular, né? E tem uma coisa também, Carol, que a gente precisa também lembrar de acrescentar, é que Paulo é um judeu de diáspora, ele não é nascido em Palestina, ele é de Tarso, ele está imerso no contexto romano. E a outra coisa também, que se a gente pensa então misoginia em Paulo, essas coisas que a gente costuma levantar de vez em quando, então, além de todo esse aparato que você mencionou, a gente ainda tem um outro problema maior ainda, que é a leitura agostiniana de Paulo, que aí entrou na tradição cristã como dogma e aí lascou com as mulheradas todas. Então, a gente tem que entender todo esse processo, né? Na verdade, as mulheres ficaram muito mais lascadas por causa da interpretação agostiniana do Paulo, que, por sua vez, era da diáspora e que tinha uma percepção do movimento de Jesus dele, que veio por revelação, meio assim, no êxtase profético, sei lá o quê. Porque ele não andou com Jesus, Paulo não andava com Jesus, ele não viu como é que Jesus tratava as mulheres. Então, a gente precisa considerar todos esses pequenos detalhezinhos, né? E ainda assim ele era um cara bacana. Exato, né? Com essa origem dele, com esse não discipulado, né, por Jesus, né? Porque se a gente pensa nos primeiros líderes comunitários cristãos, eram os discípulos, né? E discípulos de Jesus. Um artigo e daí Paulo não fazia parte desse grupo, né? Sim. Ele tinha uma outra experiência religiosa, válida, mas outra, né? Então, assim, e pensar que o cristianismo tem essa pluralidade, que a gente precisa aprender de todos os movimentos, né? Não é só dos evangelhos, não é só das cartas, não é... entender de todos esses movimentos, né? Então é bem... Tipo, eu falo que o plural da Bíblia está aí para a gente dizer, olha, Jesus é o Jesus de Marcos, mas também é o de João, mas também não é nenhum deles sozinho, né? Claro. Então... Com certeza. Tem um artigo que eu escrevi na Estudos Bíblicos, acho que no 94, sobre Paulo, a impotência de Paulo. A carta que ele é mais alegre, mais feliz, mais bacana, né? Mais regozijante é a carta de Filipenses, que é uma carta de uma comunidade liderada por mulher. E aí, como é que você lida com a misoginia dentro desse contexto, né? Zé Geraldo está com a mão levantada ali para ele fazer uma pergunta. Vai lá, Zé. Bom, antes que eu faça a pergunta, já deram a resposta, né? Então... Mas pergunta qual era a pergunta. Mas é justamente... a pergunta era justamente, será porque essas cartas e Paulo foram escritas para um contexto sociocultural, histórico diferente, né? O mundo greco-romano, e não era uma tentativa de uma espécie de enculturação do cristianismo naquela cultura greco-romana que eles passaram a adaptar os costumes deles também nas cartas, entendeu? Porque se entra em choque direto todo aquele pensamento da época de Jesus com esse mundo greco-romano, não ia dar muito certo a coisa, porque na questão da mulher, então, nem se diga, né? Você tem que pensar que era um motivo de gerar perseguição, entendeu? Porque, por exemplo,
é o que eu falo assim, a gente acha que a perseguição era um trem assim, eles saíam caçando os cristãos, mas era na base da denúncia, né? Então, tipo, se a Da pessoa ficasse fake muito... news. Não, era tipo Das fake na base news. da denúncia, né? Tipo, eu não gosto de dizer que é fake news, mas, por exemplo, pensa que você é um cara lá greco-romano e que do seu lado tem essa comunidade que tá fazendo uns negócios que é contracultural. Aí você vai dizer, ó, esse povo aí é estranho e eles não estão, sei lá, fazendo culto ao imperador, entendeu? Aí ele vai lá e diz, ó, soldado romano, não sei o que, esse pessoal aqui tá me incomodando aqui, entendeu? Então, assim, a não adaptação da comunidade para a propaganda externa em acordo com o seu círculo, né, social, podia gerar perseguição. E é nesse contexto que a gente tem que entender alguns direcionamentos das cartas, em especial dessas cartas estranhas para as mulheres, né? Porque é um contexto de perseguição por denúncia, né? Então, é isso. Se eles acham estranho que tem mulher falando, eles vão acabar denunciando, entendeu? E a comunidade pode padecer. Por quê? Porque tudo que está na carta de Timóteo é ruim? Não! Tem um monte de coisa legal. Tudo que está em Colossenses é ruim? Não, tem um monte de coisa legal, mas tem uns trem lá estranho. Esses trem estranho, que a gente acha estranho, não só nas questões de gênero, mas várias questões, né? São esse diálogo da comunidade com o seu mundo, né? Onde ela está inserida, né? E diálogo também de medo, né? Porque existia esse perigo constante sobre as comunidades, né? Então, olhar para esse lugar também. Inclusive, a gente aprende também, por exemplo, Paulo, a perseguição a ele, principalmente entre os tessalonicenses, que ele foi preso, né, várias vezes, era porque ele, um cidadão romano, trabalhava. E cidadão romano não trabalhava, quem trabalhava eram os escravos. E ele subvertia essa lógica greco-romana dos escravos. Então, perseguição em cima dele, né? Então, fica difícil, nesse contexto, você trazer toda uma cultura cristã para esse mundo que é completamente diferente, antagônico até ao que Cristo fala, né? Isso. Por aí. E eu sempre lembro da diversidade, lembrar das diversidades dos cristianismos, né? Então, para quais comunidades e que cristianismo cada texto foi composto, né? Inclusive, por exemplo, pensar em Lucas como esse lugar estranho, assim, que as mulheres, tem muita mulher, mas as mulheres são mais passivas. Pensar nele como um lugar também, tipo assim, a releitura do evangelho para algumas comunidades que são greco-romanas, né? Que é de origem paulina, né? Então, de tradição, essa tradição aí, né? Um pouco por aí nesse lugar.